No alto, coroando o topo verdejante de uma grande colina cujo sopé estava coberto de antigas árvores da floresta primitiva, ergue-se o velho castelo de meus ancestrais. Há séculos, suas rameias imponentes olham sisudas o campo selvagem e rústico ao redor, servindo como lar e fortaleza para a orgulhosa casa cuja nobre estirpe é ainda mais antiga que o limo que envolve as muralhas do castelo. Seus antigos torreões, descorados pelas tempestades de gerações e degenerescência sob a lenta e poderosa pressão do tempo, converteram-se nos tempos do feudalismo em uma das fortalezas mais temidas e formidáveis de toda a França. De seus parapeitos com balestreiros e améias armadas, barões, condes e mesmo reis foram desafiados. Contudo, nunca os passos do invasor ecoaram em seus espaçosos salões. Mas tudo mudou desde aqueles tempos gloriosos. Uma pobreza apenas pouco acima da miséria completa, somada ao orgulho do nome que proíbe atenuá-la pela atividade comercial, impediu que os descendentes de nossa linhagem conservassem o antigo esplendor de suas posses. E as pedras que caem dos muros, a vegetação espessa nos jardins, o fosso seco e poeirento, a pavimentação rachada dos pátios e as torres derruídas, assim como os pisos afundados, os lambris destruídos por cupins e as tapeçarias interiores desbotadas, tudo conta uma história triste de decadência. À medida que as gerações se sucediam, primeiro um, depois outro dos 4 grandes torreões foram abandonados à ruína, até que por fim, um único torreão abrigava os descendentes tristemente empobrecidos dos poderosos lordes que foram uma vez senhores daqueles domínios. Foi em uma das vastas e sombrias câmaras dessa torre remanescente que eu, Anthony, o último desses infelizes e amaldiçoados condes, vi pela primeira vez a luz do dia. Há 90 anos passados. Dentro dessas paredes, cercadas por florestas escuras e sombreadas, por ravinas ermas e pelas grutas das colinas abaixo, passei os primeiros anos de minha turbulenta vida. Nunca conheci meus pais. Meu pai morreu aos 32 anos, um mês antes do meu nascimento, atingido por uma pedra que, de algum modo, caiu de um dos parapeitos desertos do castelo. E tendo morrido a minha mãe ao me dar à luz, meus cuidados e educação ficaram nas mãos unicamente de um servidor remanescente. Um velho homem confiável e de notável inteligência, cujo nome, lembro-me, era Pierre. Eu era filho único, e a falta de companhia que essa circunstância me impôs foi ampliada pelo estranho cuidado empregado por meu idoso guardião, de impedir-me o convívio com os filhos dos camponeses, cujas casas estavam dispersas aqui e ali sobre a campina que ficava no entorno ao sopé do monte. Naquele tempo, Pierre disse que essa restrição me fora imposta porque a minha origem nobre me colocava acima da convivência com aquela gente plebeia. Mas agora eu sei que o objetivo real era impedir-me de ouvir os relatos frívolos da terrível maldição que atingiu a nossa descendência, narrados a sussurros e exagero pelo povo simples quando à noite conversavam em seus casebres à luz do fogo. Assim apartado e deixado à minha própria conta, passei as horas da minha infância debruçado sobre os antigos tomos que recheavam a biblioteca povoada de sombras do castelo, como também a vagar sem objetivo ou propósito pela penumbra perpétua da floresta espectral, que, próximo ao sopé, cobre os flancos da colina. Talvez por efeito dessas circunstâncias, o meu espírito bem cedo tenha adquirido uma sombra de melancolia. Aqueles estudos e buscas que participavam do mistério e do oculto na natureza me tomavam a atenção mais vigorosamente. Quanto à minha própria linhagem, foi-me permitido conhecer particularmente pouco. Mesmo assim, qualquer conhecimento que eu pudesse obter a respeito parecia me deprimir muito. Talvez a resistência manifesta de meu velho preceptor em discutir comigo sobre meus antepassados paternos tenha dado lugar ao terror que sempre senti à menção de minha poderosa casa. Entretanto, depois que eu deixei a infância, tornei-me capaz de juntar os fragmentos desconexos que aquela língua relutante, começando a vacilar com a senilidade que chegava, deixava escapar. E eu percebi que havia certa relação com determinada circunstância que eu sempre achei estranha.
mas que agora se tornava funestamente terrível. A circunstância a que me refiro é a de todos os condes da minha linhagem encontrarem o seu fim numa idade prematura. Embora eu tivesse até então considerado esse fato apenas um atributo natural de uma família de homens com vida breve, mais tarde eu refleti longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a relacioná-las às divagações do velho, que frequentemente falava de uma maldição que durante séculos impedira que a vida dos detentores de meu título ultrapassasse a casa dos 32 anos. No meu aniversário de 21 anos, o envelhecido Pierre me entregou um documento de família que, disse ele, por muitas gerações passava de pai para filho, e cada herdeiro o preservava. Seu conteúdo era de uma natureza das mais espantosas, e a sua leitura confirmou as minhas mais graves apreensões. Nesse tempo, a minha crença no sobrenatural era firme e solidamente fundamentada. Do contrário, eu teria descartado com desdém a incrível narrativa que se desdobrava diante dos meus olhos. O documento me transportava de volta ao século XIII, quando o velho castelo no qual eu vivia era uma fortaleza temida e inexpugnável. Falava de um certo velho que em determinada época vivera em nossos domínios, uma pessoa de não poucas habilidades, embora sua posição estivesse pouco acima da classe camponesa. Seu nome era Miquel, habitualmente designado pelo sobrenome de Mauvais, o maligno, em razão de sua fama sinistra. Havia estudado além do costume de sua classe, buscando algo como a pedra filosofal ou o elixir da vida eterna. Era considerado um perito nos terríveis segredos da magia negra e da alquimia. Miquel Mauvais tinha um filho, de nome Charles, um jovem tão hábil quanto ele nas artes ocultas e que, por isso, era chamado de Le Sorcier, o bruxo. Essa dupla evitada por toda a gente honesta era suspeita das práticas mais horrendas. Diziam que o velho Miquel tinha queimado a própria esposa viva em sacrifício ao demônio, e os inexplicáveis desaparecimentos de muitas crianças camponesas eram atribuídos ao pecado medonho de ambos. Contudo, entre a natureza tenebrosa do pai e do filho, movia-se um raio redentor de humanidade. O maligno ancião amava seu filho com feroz intensidade, e o jovem mantinha por seu pai uma afeição mais que filial. Certa noite, o castelo no alto da colina foi invadido por uma confusão frenética em virtude do desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henry, o conde. Um grupo de busca, comandado pelo desvairado pai, invadiu a casa dos bruxos e se lançou contra o velho Miquel Mauvais, ocupado sobre um grande caldeirão em violenta ebulição. Sem causa evidente, em loucura desenfreada de fúria e desespero, o conde agarrou o velho bruxo, e antes que soltasse suas mãos homicidas, a sua vítima já não existia. Entre mentes, os serviçais em júbilo aclamavam a descoberta do jovem Godfrey em uma câmara remota e erma do grande palácio, denunciando demasiadamente tarde que o pobre Miquel fora morto em vão. Quando o conde e seus aliados deixaram a habitação humilde dos alquimistas, a forma de Charlie Le Sorcier apareceu entre as árvores. O palavreado exaltado dos criados ao redor comunicou-lhe o que ocorrera, embora à primeira vista ele parecesse inabalável com a sorte do pai. Depois, avançando lentamente ao encontro do conde, pronunciou com uma modulação morosa, porém terrível, a maldição que perseguiria continuamente a casa de... Possa nunca um nobre de tua estirpe assassina alcançar maioridade que a tua! Disse ele, quando saltando repentinamente para trás na direção da floresta sombria, puxou de sua túnica um frasco com fluido incolor e o lançou no rosto do assassino de seu pai, enquanto desaparecia atrás da cortina negra da noite. O conde não teve tempo de nada a pronunciar, morrendo instantaneamente. Foi sepultado no dia seguinte, passados apenas pouco mais de 32 anos da hora de seu nascimento. Nenhum sinal do assassino pôde ser encontrado, embora implacáveis bandos de camponeses varressem as florestas vizinhas e os prados ao redor da colina. O tempo e a falta de alguém que guardasse lembrança do fato embotaram nos descendentes do falecido conde a memória da maldição. Dessa forma, quando Godfrey,
causa inocente de toda a tragédia e então portador do título, foi morto por uma flecha enquanto caçava, com a idade de 32 anos. Não passou pela cabeça de ninguém outra coisa que não fosse o sentimento de tristeza por sua morte. Mas quando depois, o conde seguinte, chamado Robert, foi encontrado morto próximo ao prado, sem causa aparente, os camponeses murmuraram que o seu senhor tinha completado recentemente apenas 32 anos quando sua morte precoce o apanhou. Louis, filho de Robert, foi encontrado afogado no fosso com a mesma idade fatal, e de igual modo prosseguiu pelos séculos a nefasta crônica. Henrys, Roberts, Anthonys e Armonds, todos arrebatados de uma vida virtuosa e feliz com uma idade pouco abaixo do seu desventurado ancestral, quando assassinado. Que me sobrassem, quando muito, apenas 11 anos de vida estava claro para mim pelas palavras que li. Minha vida antes considerada de pouca valia, tornava-se preciosa a cada dia. À medida que investigava mais e mais profundamente os mistérios do mundo oculto da magia negra. Isolado como eu era, as ciências modernas não me impressionavam. Eu trabalhava como no tempo da Idade Média. Tão secretamente como fizeram o mesmo Miquel e o jovem Charles na aquisição dos conhecimentos demológicos e alquímicos. Embora lesse quanto podia, não consegui esclarecer de nenhum modo a estranha maldição lançada sobre a minha linhagem. Em momentos raramente racionais, tentava até mesmo uma explicação natural, atribuindo a morte prematura de meus ancestrais ao sinistro Charles de Soucier e seus herdeiros. Entretanto, tendo descoberto por meio de uma pesquisa cuidadosa que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu me lançava de volta aos estudos do ocultismo e uma vez mais empenhava esforços para encontrar uma fórmula mágica que pudesse libertar a minha casa de seu terrível fardo. Uma coisa estava absolutamente decidida. Eu nunca me casaria, pois uma vez que não restasse vivo nenhum outro ramo da minha família, a maldição se encerraria em mim. Quando me aproximava dos 30 anos, o velho Pierre foi chamado para o mundo do além. Sozinho, sepultei-o sob as pedras do pátio por onde ele gostava de caminhar. Assim, fui deixado a pensar sobre mim mesmo como a única criatura humana dentro da grande fortaleza. E em minha solidão absoluta, meu espírito começou a abandonar os protestos inúteis contra a sentença iminente, tornando-me quase reconciliado com a sorte que muitos dos meus ancestrais encontraram. Muito do meu tempo era agora ocupado na investigação dos salões e torres abandonados do velho castelo em ruínas, de onde o medo na juventude me afastara. Alguns dos quais, o velho Pierre me dissera, não eram tocados por pés humanos há mais de 4 séculos. Estranhos e intimidantes eram muitos dos objetos que eu encontrei.